Pessoal, vou trazer um caso para vocês aqui que eu achei muito interessante e ao mesmo tempo preocupante. Um paciente que em 2021 fez o exame de ecocardiografia convencional. Eu fiz o exame desse paciente, claro, em uma outra clínica, num outro momento, e ele tinha essas características no exame dele, tá? Ele era um paciente que tinha uma parede do coração bastante espessada, tá com uma cavidade de tamanho normal, mas uma fração de ejeção preservada, estava em 72%, com uma massa indexada de 111 gramas por metro quadrado. Então é um exame que tinha uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Mas uma função ventricular preservada com relaxamento alterado. Esse era um paciente que em 2021 ele já se mantinha tabagista, ele já tinha alteração também no Doppler de carótide por formação de placa de gordura, e ele fez uma avaliação por conta de uma hipertensão, tá? Ele estava tomando alguns medicamentos que não estavam sendo eficazes no tratamento, ajustamos as medicações dele, ele controlou e a partir daí ele sumiu, o paciente sumiu, não veio mais. E agora recentemente um familiar me fez contato, preocupado, que ele tinha feito uma consulta com outros colegas, né, dentro da cardiologia, que indicaram para ele transplante cardíaco. Pô, mas o que aconteceu com esse paciente? Bom, paciente que se manteve tabagista, hipertenso, dislipidêmico, já com doença ateromatosa conhecida e sem acompanhamento, é claro que esse paciente teria uma grande chance de ter uma evolução ruim. E foi realmente o que aconteceu com esse paciente. Vou mostrar o eco desse paciente atual para vocês verem, para vocês terem uma ideia. De como que esse paciente está se portando hoje. Como é que está o coração dele? Infelizmente, pessoal, eu não tenho as imagens de 2021, que era um outro aparelho, que eu tinha numa outra clínica, e a gente não tem as imagens dinâmicas para mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar agora o atual, tá? Então aqui é uma imagem do coração dele em 4 câmeras, é um ecocardiograma convencional, onde a gente observa que ele tem uma cavidade que está aumentada, ele tem paredes aqui que estão afiladas e elas não fazem aqui uma contração, uma parede que está parada por sequela do infarto. Ele fez o infarto e ele não percebeu. Na verdade, ele me contou na história que há 5 meses ele apresentou uma dor torácica que durou quase 3 dias. Só que ele não procurou assistência médica, não procurou uma avaliação, né, naquele momento. E aí hoje, ele, em função de nem estar sabendo que teve um infarto, nem estar sabendo que teve uma evolução para uma insuficiência cardíaca e sem tratamento, hoje ele está nessa condição aqui. Então é um coração que hoje é uma insuficiência cardíaca que a gente chama de grau importante, ele tem uma fração de ejeção de 34% pelo Simpson, com essas paredes aqui com bastante problemas, estão paradas essas paredes aqui, tá? Inclusive a gente observa até aqui uma área de discinesia, que é uma condição onde a parede do coração não tem contratilidade nenhuma e a pressão dentro da cavidade consegue empurrar a parede, né? Não fazendo aquele movimento de contrair a parede para poder esmagar e empurrar sangue para frente. Na posição de 2 câmeras, é um coração que também você vê que está parado essa região aqui. Aqui você vê aqui uma certa contratilidade, um pouquinho de hipocinesia aqui. E aqui você vê uma contratilidade um pouquinho mais efetiva, mas aqui a gente vê que está parado também essa parede. E a outra cavidade, que a gente chama de 3 câmeras, a gente também vê aqui nesse paciente algumas alterações. Deixa eu pegar, ver se eu pego uma imagem um pouquinho melhor. Então aqui a gente vê que o paciente tem uma contratilidade, que aqui a gente tem não está muito bem eficaz aqui, mas a imagem, eu falo para vocês aqui, também está parada essa região aqui, tá? E toda a região infraposterior desse paciente, ou a região infralateral, a gente também vê que tem uma área de acinesia, que é uma complicação do infarto. Isso aqui foi um infarto, né, de grande monta desse paciente, e agora a gente vai ter que fazer toda uma investigação através de exames complementares, entre eles o exame de cateterismo cardíaco,
o exame de ressonância cardíaca, para a gente poder estudar e ver aí riscos que esse paciente está apresentando, se a gente vai ter que evoluir aí para um procedimento mais intervencionista, com indicações de devices aí que talvez vão ajudar a reduzir o risco de mortalidade desse paciente. Hoje é um paciente, né, de 61 anos, que tem essa condição, traz uma preocupação para a gente, porque é um paciente que sempre foi ativo, apesar de ser tabagista, tá? Ele não é um paciente que tem obesidade, ele é um paciente que sempre praticou atividade física. Talvez nessa condição do paciente não sentir nada, né, levou ele a ter essa condição de não procurar assistência médica e ter o acompanhamento. Esse vídeo, pessoal, é para vocês entenderem que a importância do acompanhamento quando você já tem fatores de riscos importantes. Ele é um paciente de alto risco, mas ele ainda não tinha entendido da necessidade de cuidar da saúde e, entre eles, suspender a prática do tabagismo, porque ele já era fator de alto risco. Vamos acompanhar esse paciente, a gente vai comentar com vocês depois a evolução dele, dos exames que nós solicitamos, e aí definir para ele uma conduta, claro, a mais assertiva possível, e aí a gente conseguir trazer esse paciente aí para uma sobrevida maior. Beleza? Grande abraço.